Olá! Nesse vídeo exploraremos a fase de envio do laboratório de avaliação. Veremos como se dá a revisão das instruções para avaliação, a alocação dos envios para avaliação, como enviar a atividade na visão do aluno, como o professor recebe e visualiza estes envios e também a mudança para a próxima fase, avaliação. Vamos lá? Nesta fase, temos algumas possibilidades de revisão e também de configuração. Então, eu posso revisar as instruções para avaliação. Perceba que na fase de envio, eu consigo alterar as instruções para avaliação, que será a próxima fase. E na fase de configuração, eu consigo revisar e alterar as instruções para o envio, ok? Porém, o aluno aqui na fase de envio, aqui embaixo, ele vai verificar as instruções para envio, que a gente colocou. Realizar a resenha com base nos critérios estabelecidos e enviar em formato PDF. Claro que aqui é um exemplo. Nas instruções para envio, o professor deverá colocar todos os critérios e orientações necessárias como se fosse o enunciado da atividade. O que será contemplado nesse envio, né? Como ele será feito, como ele será enviado. Então é bem importante aqui essas instruções para envio, para que o aluno não tenha dúvidas de como e o que enviar nesse arquivo. Aqui ainda não tem o envio, posteriormente a gente vai ver na visão do aluno e também do professor, à medida que os envios vão chegando, mas por enquanto vamos seguir aqui. Então aqui envia o seu trabalho, alocar envios. Então, depois que os envios forem sendo realizados, o professor vai conseguir alocar esses envios para que os alunos avaliem o trabalho um dos outros. Também vamos ver como isso acontece. Ok? Se a gente quiser passar para a fase de avaliação, basta clicar em mudar para a fase de avaliação. Então ele novamente me dá um pedido de confirmação. Você está prestes a mudar o workshop para a fase de avaliação. Nesta fase, os avaliadores podem analisar os envios que lhe foram atribuídos dentro das datas de controle de acesso de avaliação, se definidas. Ok, mudamos para a fase de avaliação. Aqui a gente vai conseguir explorar melhor após terem os envios. Já veremos isso na sequência. E aqui também vamos seguir depois, porque sem envios a gente não consegue fazer o cálculo das notas e tudo mais. Então agora vamos ver como que essa atividade se comporta após alguns envios terem sido realizados. Vamos então retornar a nossa atividade para a fase de envio, verificar como que os alunos realizam o envio dessa atividade. Aqui embaixo, no relatório de envios do laboratório, a gente vê que temos 0 participantes que enviaram e 16 participantes que não enviaram. Temos aqui alguns alunos fakes, apenas para fins demonstrativos, e o status é nenhum envio encontrado para este usuário, ou seja, ainda não temos envio para essa atividade. Retornamos aqui para a fase de envio, então, para que seja permitido, e vamos ver como que o aluno faz esse envio. Vamos, por exemplo, fazer o envio para o participante COTED CT01. Eu vou acessar aqui como participante COTED CT01 e vamos ver como que ele faz esse envio. Ok. Então aqui é a visão do aluno, COTED CT01. Ele vai lá até o laboratório de avaliação, então resenha dos artigos. Ok. Ele percebe que o laboratório está na fase de envio, então aqui tem envie o seu trabalho. Aqui vai aparecer as instruções para envio que o professor colocou. E aqui em seu envio ele pode adicionar o envio. Então vamos fazer aqui apenas para fim de teste, teste 01.
perceba aqui, ó, informa o número máximo de anexos que a gente definiu lá como sendo 1. E aqui ele pode arrastar e soltar o arquivo ou pesquisar. Então vou arrastar aqui um arquivo qualquer, que será o teste01. Ok, salvar mudanças. Então o aluno COTED CT01 já enviou o seu trabalho. Vamos fazer isso para os demais alunos e ver como que o professor consegue fazer a alocação para a avaliação. Bom, feito o envio por parte dos alunos, ainda aqui na fase de envio, né? Conseguimos ver aqui no relatório de atividades que temos 6 envios e 10 alunos não enviaram. Mas esses 6 envios aqui já é suficiente para a gente explorar as possibilidades de configuração e alocação. Então vemos aqui que o COTED CT01 enviou o arquivo teste01, o COTED CT02 enviou o teste02 e assim por diante até o COTED CT06. COTED CT07, 08 e demais participantes não enviaram um arquivo. E lembrando que a gente configurou lá para que os avaliadores sejam somente aqueles que enviaram um arquivo. Então, por exemplo, o COTED CT07 não vai ser avaliador de ninguém porque ele não enviou nenhum arquivo. Ok? Então, estamos lá na nossa fase de envio ainda e vamos fazer a alocação dos envios para a avaliação. Clicamos aqui em alocar envios e temos aqui as possibilidades de alocação manual, alocação aleatória e alocação programada. Na alocação manual, o professor definirá manualmente para cada participante por quem ele será revisado e de quem ele será o revisor. Por exemplo, o COTED CT01 vai ser o revisor do COTED CT05. Automaticamente, ele preenche aqui que o COTED CT05 será revisado pelo COTED CT01, uma vez que o COTED CT01 é o revisor do COTED CT05. E aí eu tenho a possibilidade de trabalhar com a avaliação por pares, ou seja, o COTED CT01 avalia o COTED CT05 e o COTED CT05 avalia o COTED CT01. Então aqui estamos trabalhando com a avaliação por pares. Porém, o professor pode optar também com a avaliação colaborativa, não necessariamente sendo avaliação por pares e recíproca. Eu posso excluir as alocações manuais, clico aqui na lixeira e dou um confirmar que sim, eu tenho certeza, aí aqui, e aí ele exclui as alocações manuais, certo? Então, por exemplo, eu posso alocar o COTED CT01 para revisar o COTED CT05, mas eu posso definir que o COTED CT05 vai ser o revisor do COTED CT06, por exemplo. E aí, da mesma forma, ele me diz que o COTED CT06 vai ser revisado pelo COTED CT05. Já o COTED CT06, eu posso definir que ele vai ser o revisor do COTED CT01. Dou aqui exibir todos os participantes. Então, vou alocando aqui manualmente, participante por participante. Então, a alocação manual poderá ser utilizada quando o professor necessitar que determinado aluno avalie um trabalho específico, seja por questões de temática ou por outros motivos. Temos a possibilidade aqui de alocar manualmente quem serão os revisores e por quem serão revisados. Vamos então ver a alocação aleatória. Na alocação aleatória, nós devemos definir o número de avaliações por envio. Supondo que selecionamos mais de 3, por exemplo, cada envio receberá 3 avaliações.
e, consequentemente, cada aluno que realizou um envio irá ter que fazer 3 avaliações do envio dos colegas, ok? Nesse caso, vamos colocar apenas uma avaliação por envio. Remover alocações atuais? Sim, porque nós realizamos uma alocação manual e agora queremos que toda essa alocação seja feita aleatoriamente, removendo as manuais já selecionadas. Participantes podem avaliar sem ter enviado nada? Não. Os participantes precisam ter realizado o envio para daí poderem avaliar o trabalho de um colega. E aqui a autoavaliação está desativada, pois lá nas configurações iniciais nós não permitimos que o aluno se autoavalie, ou seja, avalie o seu próprio trabalho. Vamos salvar as mudanças e ver como o aluno faz, como o Moodle faz essa distribuição. Então vejamos aqui que o COTED CT02 será avaliador do COTED CT04, o COTED CT05 será avaliador do COTED CT02 e assim sucessivamente. Ele indica aqui também que deslocou 3 avaliações, aquelas que nós tínhamos colocado manualmente. É importante o professor sempre conferir aqui se nenhum aluno ficou incumbido de realizar mais de uma avaliação e também se nenhum envio ficou sem atribuição de um avaliador. Então aqui a gente pode ver que tem 2, 5, 4, 1, 3 e 6, ok? E aqui também 4, 2, 1, 3, 6 e 5. Então não houve mais de uma atribuição para avaliação e também nenhum trabalho ficou sem atribuição de avaliação, ok? Essa checagem aqui é muito importante e caso algum aluno relate algum problema, o professor poderá voltar lá vamos dar um continuar aqui, voltar na alocação manual e readequar aqui caso alguém tenha ficado sem trabalho para avaliar ou que seu trabalho não tenha sido alocado para ninguém avaliar. E por fim temos a alocação programada, que o professor poderá definir essa alocação automaticamente ao final da fase de submissão, da fase de envios. Ok? Então vamos lá para o nosso laboratório. Conferimos aqui que todos os alunos já têm o envio feito. Todos não, né? Mas os 6 alunos aqui que a gente vai utilizar de base. E vamos mudar o nosso laboratório para a fase de avaliação. Continuar. Então, temos aqui agora o nosso laboratório na fase de avaliação. Caso o professor queira alocar os envios para avaliação somente após entrar na fase de avaliação, ele pode clicar aqui em alocar envios e na fase atual de avaliação ele fazer essa alocação aqui, não tem problema nenhum. É até mais aconselhável porque de repente se algum aluno envia de última hora e o professor já fez a alocação, pode ser que esse aluno fique sem nenhum trabalho para ser avaliado e o seu trabalho também não seja alocado para ninguém avaliar. Então sugere-se que quando entrou na fase de avaliação, o professor realize essa alocação ou então programe, faça a alocação programada para que seja feito automaticamente. E então podemos mudar o nosso laboratório para fase de avaliação. Você está prestes a mudar o workshop para a fase de avaliação. Nessa fase, os avaliadores podem analisar os envios que lhes foram atribuídos dentro das datas de controle de acesso de avaliação, se definidas. Continuar. Estamos então na fase de avaliação. No próximo vídeo, exploraremos as possibilidades para esta fase. Aguardo vocês. Até lá!